As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Salmo 71. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da solenidade da Epifania do Senhor. Mas o que quer dizer Epifania? A epifania é um termo grego que significa aparição, uma manifestação. Ou seja, refere-se à revelação de Jesus como Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. E por qual razão ela é celebrada depois do Natal? Vejamos, no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, o cumprimento das promessas feitas a Israel. Agora, na Epifania, celebra a manifestação de Jesus no aspecto da salvação. Ele se apresenta de forma universal. E veremos no Evangelho de hoje que a presença dos reis magos tem a representatividade de toda a humanidade. A Epifania é a continuidade e desenvolvimento do mistério da salvação. Naquilo que possamos ter uma mentalidade de luz. Se Cristo nasceu, a luz, ela nasce em nós para que também possamos ser luz. Na primeira leitura de hoje, em Isaías capítulo 60, dos versículos 1 ao 6, traz a dimensão messiânica. E devemos entender o contexto rapidamente ao qual o livro de Isaías é escrito. É dividido em três partes principais. E no capítulo de hoje, que está na terceira sessão, chamado de Trito Isaías, escrita após o exílio babilônico, quando os judeus começam a retornar a Jerusalém. E esse capítulo reflete uma visão de esperança e restauração para a cidade, simbolizando a chegada da glória de Deus e a reintegração de Israel como luz para as nações. E olhar para o nascimento de Jesus, ou a presença salvífica de Jesus na humanidade, é exatamente uma visão de esperança e restauração para a humanidade. Mas a restauração ela precisa ser encarnada. Da mesma forma que o Verbo se fez carne, Jesus busca viver uma vida de acordo com o projeto e a vontade do Pai. Nós somos convidados constantemente, mas esse tipo de leitura, ainda mais no começo de ano, para que tenhamos ânimo e coragem de permanecer na luz. Certamente os desafios do dia a dia, as dificuldades, aquilo que nós temos que fazer da nossa vida pode exigir de nós muito além daquilo que nós esperamos. A resposta e a salvação de Deus vem exatamente nos acontecimentos da história, na nossa caminhada. Por mais que tenhamos erros, o que vai persistir é a nossa vontade constante de buscar a graça de Deus e corrigir e buscar o caminho da luz. E na segunda leitura de hoje, em Efésios capítulo 3, dos versículos 2 ao 3 e versículos 5 ao 6, devemos entender que a carta aos Efésios é considerada uma das cartas prisionais, possivelmente escrita quando Paulo estava preso. E ele aborda a unidade da igreja e o plano universal de Deus para a salvação em Cristo. E o apóstolo apresenta a sua missão de pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, explicando que foi escolhido por Deus para revelar o mistério antes oculto,
a integração dos gentios ao povo de Deus por meio de Cristo. E no versículo 2 ele utiliza uma expressão muito interessante, a dispensação da graça, a economia. Refere-se à administração ou plano de Deus para a salvação. Ele enfatiza que ele foi chamado como administrador dessa graça, destinada não apenas aos judeus, mas também aos gentios. É uma revelação do mistério, revelado pelo Espírito para a humanidade. E nesse sentido, nós temos os aspectos da universalidade da salvação. A salvação, ela tem um caráter universal. Chama também a atenção para a unidade em Cristo, refletindo a unidade da igreja, não só no sentido institucional, mas igreja, assembleia, pessoas. Todos os que estão em Cristo compartilham das mesmas promessas e têm igual dignidade. E o papel do Espírito Santo, o agente revelador e unificador, mostrando que as obras de Deus transcendem o entendimento humano e são realizadas por meio de sua graça. E que possamos crescer nessa graça de Deus, buscando incessantemente uma comunhão mais profunda com Deus em nossas vidas, a partir das nossas experiências cotidianas. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, narra a visita dos magos do Oriente ao menino Jesus, um evento repleto de simbolismo teológico e significado universal. E esse episódio é frequentemente associado à solenidade da Epifania, celebrando a manifestação de Cristo como luz de Deus para todas as nações. E nesse sentido, tal manifestação é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mencionando que Jesus nasce em Belém, é o cumprimento da promessa que está lá em Miqueias, capítulo 5, do versículo 2. E a presença dos magos é uma antecipação da missão universal de Jesus. Ele não é apenas o Salvador de Israel, mas de toda a humanidade. E Deus atua soberanamente, guiando eventos históricos, astros e pessoas para cumprir seu plano de salvação. E o que temos aqui, assim como os magos, somos chamados a buscar Cristo. Se no Evangelho de ontem Jesus faz o convite de vir e ver onde ele mora, o convite de hoje é para que constantemente possamos buscar Cristo com perseverança e alegria. A adoração verdadeira se dá em vida perante o nosso comportamento, perante as nossas atitudes. E que no nosso caminhar tenhamos obediência e uma mudança de proposta de vida. Nesse ano que se inicia, essa semana nós iremos vivenciar a semana da Epifania. A salvação ela é contínua. Não é um ato isolado, não é uma data específica do calendário tão somente, mas é uma manifestação da salvação em vida. E a vida se faz mediante os acontecimentos daquilo que temos como desafios da nossa vivência. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.